Chegamos, Eureka na TV, série Enem, e temos uma proposta diferenciada para vocês: discutir cinema, discutir filmes. E nesse trabalho, estamos aqui, eu, Laércio de Mello, e o professor Oswaldo Siqueira Messa. Como é que estamos, meu amigão? Sempre Tudo bem, bem? até quando tá ruim, né? Até quando tá ruim, tá bem, meu amigo. É verdade. É Olha aquela só, história. Se tá muito bom, mas pode melhorar. pode melhorar muito. Olha só, nós nos propomos a dizer para você que ver a sétima arte é uma maneira de você também estudar para a sua prova. Você que vai fazer o Enem, você que vai fazer a Universidade Federal do Paraná, você que agora vai fazer a UTF-PR, uma das grandes universidades desse país. O cinema é um bom caminho. É um ótimo caminho. As séries, os filmes. E nós temos uma vantagem agora, né? De você poder assistir em casa diversos filmes para que nos ajude a pensar sobre isso. Professor Oswaldo, o que nós trouxemos hoje é uma série turca fantástica, que sempre foi para mim uma coisa assim que me encantou ler sobre o assunto, pensar sobre a queda de Constantinopla, pensar, estudar o conflito, nesse caso aí, Constantino e o... E o Mehmed? Ou Mohamed, né? É Assim. o Mohamed. Então, tudo isso foi espetacular. Kleber, mostra para nós aí o cartaz da nossa série de hoje. Vamos lá. Sabe, uma coisa que eu acho importante também, Laércio, é com relação aos streamings na atualidade. Olha só, ascensão, só para dizer Exato. que a gente chegou ali para eles, ascensão do Império Otomano. Porque eu quero, antes de você explicar da série, eu quero que você me explique por que é a ascensão. Porque justamente o Império Otomano, ou os turcos de maneira geral, desde ali do período da Idade Média, né, ali por volta do ano 1000, eles estão em pleno crescimento na parte oriental, ali no Oriente Médio. Eles vão tomando territórios dos árabes e os árabes vão recuando para o Egito. Olha, os turcos tomando dos árabes. É importante que você... Porque, veja, os turcos inicialmente, Laércio, eles eram, digamos assim, escravos que os árabes iam buscar. Tá? Iam buscar essencialmente, não somente, mas principalmente escravos para a guerra. Eram excelentes guerreiros, excelentes soldados. E eles os árabes os buscavam nessa função de soldados. A partir daí, passo a passo, os turcos foram se tornando muçulmanos. Se tornando de uma forma muito sincera muçulmanos. E a partir desse momento, eles vão estabelecendo o domínio deles sobre certas regiões a partir das estepes. Eles são originários das estepes. E eles vêm assumindo diferentes regiões. Uma primeira grande dinastia que nós vamos ter de turcos são os seldjúcidas, que vão estar presentes ali na região do Oriente Médio justamente no período das cruzadas. Interessante saber o seguinte, que a maior parte das cruzadas, da primeira cruzada, você sabia, Laércio, que os cruzados não lutaram contra árabes? Eles lutaram contra turcos. Eles só foram encontrar os árabes em Jerusalém. Bem mais distante. Sim, ao contrário do que a gente imagina e a gente sabe, os árabes até tentaram fazer um acordo com os cristãos. E esse acordo era, juntos, vamos eliminar os turcos, e aí eu, árabe, fico com a parte da Síria para baixo, não, ou melhor, abaixo da Síria, e vocês cristãos ficam da Síria para cima, como territórios. Mas só que os cristãos não aceitaram o acordo. Por quê? Porque eles queriam Jerusalém. Sim, né? Mas veja, muito ao contrário do que a gente imagina. Sim, né? bem diferente. E a partir daí vem vindo a ascensão até a chegada ao momento supremo, digamos assim, para os turcos, que é a tomada de Constantinopla. Vamos continuar apresentando a série? Mostra lá. Olha para esse cartaz. Por favor, volta no cartaz mais uma vez, quero chamar a atenção. Lembre-se do que o professor Oswaldo falou. Uma série, nesse caso, uma série turca. Então, é uma visão
dos turcos, né? Diferente do que se for assistir o filme As Cruzadas, tem uma outra leitura, principalmente quando você pensa ali naquela parte romantizada do povo que estava dentro dos muros. Passa para o próximo slide, por favor, Kleber. Tá, o personagem, né, o Mohamed II, que era um menino na época, né, que sonhava em ser um novo Alexandre, né? Exatamente. Ele sonhava em ser um novo Alexandre. Ele tinha as aspirações do ser humano, ou aspirações masculinas, que você tinha que ser um grande líder, e aquele momento o grande líder era da guerra. Era o cara que ia à frente da batalha Que e tomava realizava decisões. conquistas. Realizava conquistas. Então esse cara, o Mohamed II, inclusive o túmulo dele está do lado do templo que nós já vamos mostrar, né, a mesquita, que a gente vai mostrar na sequência. Por favor, o próximo, Kleber. Depois a gente vai voltar todos, mas agora é só para fazer a apresentação. Aí ele já está coroado, né? Desculpa, Constantino coroado, né? Sentando, discutindo com os seus súditos. Vamos fazer essa apresentação, daí a gente retorna. E o próximo, por favor. O próximo slide. Onde acontece isso? Aí pega uma visão geral, para você entender. Tá vendo ali um pontinho vermelho, bem no limite entre a Europa e a Ásia. Lembra, esse limite físico entre a Europa e a Ásia é importante. É importante que você marque, porque vem no próximo mapa que a gente fez uma outra anotação. Por favor, pode passar, Kleber. Professor Oswaldo, tudo isso é resultado de uma história mais antiga, a Rota da Seda. Sim, exatamente. Exatamente. Quer dizer, por que Constantino, em 330, ele transfere a capital de Roma para Constantinopla? Onde nós deixamos um círculo ali, ó, marcando a divisa entre a Ásia e a Europa. Exato. Por que ele faz essa transferência para Constantinopla? Ele poderia ter transferido a capital do Império Romano para qualquer lugar. Sim, para o mas Brasil. Ele transfere para Constantinopla. Por quê? Porque Constantinopla era um meio de caminho entre o Oriente e o Ocidente. Perfeito. Então, por onde todas as caravanas comerciais transitavam. E não se esqueça, nós falamos em rota de seda, Laércio, com relação à Idade Média, mas nós esquecemos que os romanos já estavam atrás da seda lá naquele período. O mais famoso dessa história é o Marco Polo, ou o Ibn Batuta, né, que é o Ibn Batuta. Ibn Batuta talvez seja o homem que mais andou na face da relatos, Terra. Né? E eu quero fazer uma homenagem aqui ao professor Hamilton, que eu conheci, Ibn Batuta como professor Hamilton. Eu chamo de professor, embora seja um amigo, mas foi um cara que eu conheci, Ibn Batuta, como professor Hamilton, que faleceu há pouco tempo. Então aí fica mais uma homenagem. Inclusive o trailer do professor Hamilton chamava Batuta, em homenagem ao Batuta, o cara que mais viajou na nossa história. E o próximo, por favor, Kleber. Então aqui hoje, claro, está bem urbanizada essa área que a gente vai comentar, extremamente urbanizada, mas não era assim, né? Vamos lá, pode passar. O Estreito de Darnelos ali. O corno, pode ver que ele chama o corno de ouro, né? O chifre de ouro no limite entre a Europa. E vale destacar que essa é uma representação de Constantinopla no século XVII. 17, é bem atual, bem atual. E o próximo, por favor, um detalhe agora do corno de ouro, veja que ele faz esse desenho do chifre, né? O Estreito de Darnelos, você pode atravessar isso hoje pela ponte ou atravessar de barco. Eu atravessei de barco, eu queria sentir ali toda aquela movimentação das águas. E vale destacar que ali do outro lado do corno de ouro ali, você tem a colônia genovesa. Isso. Né? Colônia genovesa. Perfeito. Durante muito tempo estiveram ali por conta de todo o comércio em relação ao Oriente. E tal. Se fixaram. E agora, para fechar essa etapa aí, a gente volta agora dando mais detalhes. Por favor, Kleber, pode passar. Mais um agora, eu quero já ir direto para... Aí, ó. A grande briga, o grande debate foi por causa desta... Era uma igreja católica. Sim. E hoje é uma mesquita. Veja, a igreja, Santa Sofia. A igreja de Santa Sofia, a gente tem que pensar nela assim, na verdade, ela é uma igreja bizantina, né? Mais voltada digamos assim, a orientação ortodoxa, né? Porque, lembre-se, quem vai mandar construir é Justiniano, imperador Justiniano, no sexto século, tá? Ele manda construir como a maior igreja do mundo, com a maior cúpula abobadada. Nada existia
comparável. O Vaticano nem era sim, projeto. A Hagia Sophia, nada existia comparado à Hagia Sophia. Lembrando que Hagia Sophia quer dizer Santa Sofia. Mas Santa Sofia porque existia uma santa chamada Sofia? Não. Ali se refere ao santo saber de Deus. A sabedoria. Né? A sabedoria de Deus. E nesse sentido vai ser a maior igreja do mundo. No Vaticano, em Roma, existia já uma igreja chamada a Igreja de São Pedro, que depois um padre invejoso, né, vai dizer o seguinte: não, espera um pouquinho, a maior igreja do mundo não pode estar no Oriente, tem que estar em Roma. E aí manda construir a Basílica de São Pedro, que até hoje, né, é a maior igreja do mundo e acho que não será superada. Aquilo é um absurdo em termos de tamanho. Inclusive no chão há uma marca, né, de onde cada uma das outras grandes católicas terminam. Né? E quando entra-se na igreja da Santa Sabedoria, no templo ou na mesquita, como queira a sua fé, o interessante é que os turcos mantiveram... Sim, porque ela se torna uma mesquita. Né? Eles mantiveram muitos dos símbolos católicos. E como qualquer altar muçulmano precisa estar virado para Meca, você entra naquele templo e você vê dois altares, um virado para Meca e um antigo altar católico. Essa parte é interessante. Eles não tiveram a ideia de destruir o pensamento católico, mas eles queriam o poder de estar nesta igreja. É importante que a gente entenda que, ao contrário do que a gente imagina, há um grande respeito da fé muçulmana em relação à fé, por exemplo, principalmente cristã, e também judaica até, por mais incrível que possa parecer para você. Por quê? Por de acordo com a concepção muçulmana, as revelações do profeta Maomé, que ele recebe do arcanjo Gabriel, elas vêm do mesmo Deus. Sim, do mesmo Deus dos judeus, do mesmo Deus dos cristãos. Só que as revelações finais de um mesmo Deus. Tanto que no Corão, o livro sagrado, você vai encontrar referências a todos os profetas judeus e inclusive a Jesus. Sim, sim. Né? É importante ressaltar isso. Professor Oswaldo, já fizemos essa introdução, você já entendeu do que nós vamos falar na sequência. Esse tema é importante, faz parte da história, está relacionado à nossa geografia, está relacionado à nossa cultura, até para pensarmos em fazermos menos guerra e colocar a culpa em Deus, né, que Deus me mandou. É verdade, né? Sempre a luta é por Deus. Deus tem umas costas largas, Coitado, às vezes, né, cara? Eu, se fosse Deus, ia ficar muito... não me coloque nessa brincadeira. Não fui eu. Não fui eu. Eu estava quieto aqui. Eu estava quieto. Combinado? Então a gente volta no próximo bloco e damos sequência a esse assunto. Até daqui a pouco. Voltamos. Em nosso tema de hoje, a série A Ascensão do Império Otomano. Por favor, Kleber, eu vou te pedir para você colocar a capa do DVD, né, da época. DVD? A capa da fita. Gente, a capa do VHS. Não, aqui, centra em mim. A capa do VHS. Centra em mim. O professor quer DVD, gente. E depois, VHS. O que eu tenho a dizer para você? Ele é jovem há muito mais tempo. Muito mais tempo. Mas não parece, mas eu sou jovem há bem mais tempo, talvez, que você. Olha só, nós estamos debatendo, então, colocamos aí em pauta a ascensão do Império Otomano, né? Uma produção turca, e a gente diz turco porque na abertura do programa o professor Oswaldo argumenta, né, que os turcos ganhando poder e contra os árabes. Né? Contra os árabes. Eles estavam ganhando poder. Só que nesse momento, eles vão ir até Constantinopla e eles tinham que derrotar um cristão, que era Constantino, né? Exatamente. Que levou que vai por diversos motivos, né? Constantino vai começar a construir igrejas católicas por um grande pecado que ele comete, ortodoxas. mandar matar o seu filho, que supostamente, depois ele descobre que não é
verdade, que supostamente tentou ter um caso com a madrasta, que, né, a mulher, a segunda, terceira, quarta, quinta mulher. Sim, aí aí do você seu está pai. falando do Constantino I, né? Exato, O que vai Constantino construir I as que igrejas. constrói justamente. Constrói a Sim, Santa Sofia. a Por isso conversão que ao o cara que catolicismo, vai mais ao fazer catolicismo, coisas sim, pelo sim, cristianismo do sim, que todos os discípulos juntos, se formos fazer exatamente. uma conta. Mas nesse momento, ele vai... E daí todo mundo, é que nem César, todo mundo vai adotar o nome Exato. César, porque queria ter Que é importante que a gente faça só uma distinção, né? O Constantino que você está se referindo é Sim, o Constantino I, perfeito. né? Coloca Que ordem nessa realmente fala. é o primeiro romano a se tornar cristão, né? O primeiro romano a se tornar cristão e dar liberdade de culto aos cristãos. Depois dele, nós teremos o imperador Teodósio, que em 395, ele torna a religião cristã oficial do Império Romano. Após isto, nós teremos o cisma em 1054. E nesse cisma se separam as duas igrejas. Nós passamos a ter a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. A partir daí, as duas, inclusive, viram meio que inimigas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, a partir de 1054. Eu fico imaginando como é que Deus fazia para atender essas orações. Nossa Senhora, rapaz. Tudo bem. Se você pensar em telefone, devia ser um monte, né? Um monte de linha direta. Vermelha, azul, cor-de-rosa, sei lá, um monte de linhas diretas. Mas, são as nossas piras como ser humano. Kleber, por favor, agora vamos explicar cada um dos slides que nós colocamos aí. Depois da abertura, aí está o homem que diz o seguinte: tornar-me-ei tentou, né? Não foi, mas ele queria ser uma pessoa tão grande quanto Alexandre Marmete II, que era um moleque, era um menino, 20 e poucos anos, quando ele vai assumir os poderes. Inclusive, o pai o deixava de lado, né? Sim. Que ele não parecia ter tanto talento para a guerra. Não parecia. E muito tá nisso, né? Ele vai ter que provar seu valor. Vai ter que provar para o pai o seu valor. E provar para o pai o seu valor era derrubar os muros. Que era a grande ambição. A grande ambição. Era mais ou menos o seguinte: invadir os Estados Unidos hoje. Sim, porque muitos tentaram e não conseguiram. Mais de 20 vezes era tentou-se. a grande ambição. Aquele que tomasse Constantinopla, como ele ficou conhecido, aliás, né? Se tornaria o conquistador, o grande conquistador. Fazendo uma comparação assim, simples era, o Brasil hoje invadir os Estados Unidos e vencê-lo. Ou Cuba invadir os Estados Unidos e vencer. É mais ou menos esta relação. Era muito difícil derrubar aqueles muros. Os muros de Constantinopla eram considerados inexpugnáveis, né? Vamos agora para o mapa, já para a gente contar qual era o desejo, o que você queria neste ponto. Onde que está aquele pontinho vermelho ali? Não era só o simbolismo da grande catedral, né? Da grande mesquita ou da grande igreja. Nós temos que entender que esta era a principal passagem da Rota da Seda. Mas você vai me dizer, por que não passava mais para o norte ou mais para o sul? Se você olhar mais para o norte, é uma cadeia de montanhas. Transpor essa cadeia de montanhas é quase que impossível. Estou correto em dizer os Cárpatos? Os Cárpatos é mais para baixo? É mais para o sul. Baixo, mas né? a bronca ali, você tem que pensar que atravessar essa cadeia de montanhas, e mesmo se você for, uma parte tem mares ali, atravessá-los no inverno, a menos 35, menos 40 graus, há 1000 e poucos anos, que a Rota da Seda durou muito mais que isso, era muito difícil. Então você tinha que passar. Esse ponto era um pedágio. Ali era um pedágio fundamental para a nossa época. Próximo mapa, por favor, Kleber. Próximo mapa, vai lá. Então, a Rota da Seda, ela tinha outros caminhos. Você vai dizer, mas podia ir pelo Mar Vermelho, né, saindo do Mar Mediterrâneo. Mas isso encarecia, porque indo pelo Mar Mediterrâneo, pense, aí eu chegava onde hoje é o Canal de Suez. E mesmo as embarcações vindas pelo Mar Mediterrâneo forçosamente passam por Constantinopla. Você ia ter que depois você ia ter que fazer o contorno, porque você não podia se afastar, você ia ter que contornar o que hoje é a Península Arábica, entrar no Golfo Pérsico e continuar caminhando. Por que não ia navegando? Aquela navegação que tem ali na Índia era extremamente perigosa. Você não tinha ainda o cronômetro que é usado
foi usado para o cálculo da longitude. Era extremamente complexo. Não dava para dizer, eu vou viajar agora em direção a leste. Hoje é fácil dizer, questionar por que não se fazia isso. Não, navegação por satélite, né? É só lembrar que as grandes navegações vão acontecer em 1500 com um avanço de inúmeros aparelhos. A gente não se toca desse aspecto. Agora, é interessante pensar por que se caminhava 3.000 quilômetros para ir e 3.000 quilômetros para voltar em busca de uma coisa que não fazia sentido, entre aspas, para a minha vida. Eu ia em busca de seda, que era o desejo, né? Nós íamos em busca do desejo de alguma coisa. Pô, mas para o europeu, meu amigo, A que seda durante muito tempo usava duas opções de tecido. Ou era algodão grosso, ou lã, uma cedinha seda. até que cai bem, A né, seda mamãe? é interessante você guardar essa ideia. Não era banal, era o grande fetiche, era a grande vontade. Mas volta para o mapa, preciso fazer um comentário, você me ajuda também aí, Oswaldo, por favor. Volta Diga-lhe. para o mapa. Ó, essa latitude onde corre a rota da seda, ela é organizada por montanhas. E já que nessa latitude tem praticamente o mesmo clima, sementes foram transportadas de um lado para o outro. Por exemplo, o trigo, mas também doenças. Doenças também. Culturas e religiões foram Sim, e voltaram. tanto que nós teremos momentos diferentes na história com pestes. Com peste. Já no Império Romano nós tivemos uma grande peste, né, que justamente se liga a esses 300 trajetos de caravanas. Coloca o próximo mapa então, por favor, Kleber. Aí, ó, Mas as caravanas. eu queria só comentar Vai lá, uma pode coisinha que eu acho que é importante em relação à série, você que vai assistir a série. Que uma das coisas que os streamings trouxeram, que eu acho fundamental, Lars, é que nos permitiu assistir séries das mais diferentes regiões e fugirmos daquele local comum que era a produção ao estilo norte-americano sempre. Sim. Hoje nós assistimos séries turcas, coreanas, das mais diferentes regiões e com o olhar deles sobre diferentes assuntos, sobre diferentes temas. Aí nós temos, por exemplo, essa série turca, né? Ela faz todo um destaque para quem? Para o Constantino, que seria o cristão defensor da cidade de Constantinopla? Não, ela faz todo o destaque ao turco, que é o conquistador da cidade de Constantinopla. Quer dizer, você coloca ali uma relação que seria oposta do lado que nós não olharíamos normalmente. Porque como nós olharíamos normalmente a partir do Ocidente? Este turco sendo o grande invasor. Bandido. O grande bandido. Que está destruindo o templo de Deus. E aí coloca ao contrário. O Constantino ali é um cara meio insonso. E quem é o grande personagem? O Mehmed. E essa referência que o professor Oswaldo está fazendo é para dizer para você, olha, assista sempre olhando a fonte. Exato. Da mesma maneira que nós falamos em vez anterior de Chernobyl, quem fez a série Chernobyl? Não foram os russos, foi uma visão ocidental. Não há problema nenhum, mas nós temos que saber olhar isso. Agora, olhando para a ascensão do Império Otomano, essa palavra tem que fazer sentido para você, Império Otomano. Como é que os turcos conseguem isso? Por exemplo, a tecnologia da época. Em algum momento, você vai ver a ideia do canhão, né? Que foi fundamental para a conquista. Você que vai ver a série vai perceber. O canhão em si é o fator fundamental. Chegar nessa tecnologia é muito legal você pensar... Por causa do que eu peguei o telefone aqui, nossa, eu tomei um susto. Pensar nessa ideia é sensacional. Imagina um meme. Né? Não, claro que a gente ia dar um jeito de cortar. Mas vocês não iam conseguir. Não, eu não ia deixar cortar, gente. Por favor, uma cena dessa tem que ficar. Tem que ficar. Então, vale a pena nós pensarmos a esse respeito. A fonte, quem a produziu, não há problema nenhum. Se é uma instituição que eu goste ou não goste. O importante é que você assista, que você veja com este olhar. Por que fizeram isso? Quem quer ser homenageado e quem eu quero desprezar. E veja isso sem preconceito. Não eu não vou assistir porque essa TV, este cara, essa instituição ou este país.
Exatamente. E é um ponto fundamental esse, né? Você deve entender a produção a partir de onde ela foi feita, quem a produziu, com que intencionalidade a produziu. Você sempre deve ter esse olhar, né? A produção, ela traduz quem o fez. Porque lembre-se, a pessoa que fez, o roteirista, o diretor, eles são localizados historicamente Sim. e espacialmente. E né? com todos os seus Eles são preconceitos. fruto da sua cultura, né? Do seu contexto histórico, e tudo isso vai estar presente lá. Tanto que aí você vê o olhar do turco e como ele homenageia ao Mehmed, né? Eles veem realmente o Mehmed como o grande conquistador, Perfeito. o grande líder, né? Dada a dica, você tem aí uma maratona espetacular. Eu já vi essa série umas 3 vezes, ainda vou ver mais umas E vale 3. dizer que vamos fazer um outro sobre essa série, segunda temporada. Não há dúvida. Fechamos a conta, professor Oswaldo? Fechamos. Grande abraço. Daí fica a dica do Eureka, pensando em melhorar o seu Enem, o seu vestibular. Até a próxima. Até lá.